Ok, pessoal. Ok, Instagram também funcionando aqui. Pessoal do Facebook, vou dando aqui o meu boa noite. Esperando para que vocês cheguem aqui à sala. Peço para quem está acompanhando aqui pelo Instagram, quem está acompanhando pelo Facebook, eu havia esquecido de que era possível também fazer isso pelo Instagram. Peço desculpa, faz tempo que eu não faço aula ao vivo. Posso me arrumar aqui. Mas, enfim, peço para quem está chegando aqui no Instagram e para quem está pelo Facebook que vocês compartilhem, por favor, o link dessa aula, que vocês compartilhem, divulguem para as pessoas, marquem as pessoas na postagem para que elas possam acompanhar essa aula, que eu realmente acredito que pode ajudar muitas pessoas com o que eu vou falar, com o que nós vamos abordar aqui hoje, que são neuroses. Enfim, não vou falar de neuroses especificamente, isso aqui não se pretende uma aula de psicologia, ok? Mas, é mesmo porque eu não sou psicólogo, apesar de estudar esses assuntos, né? Eu não sou psicólogo de formação, a minha área é mesmo a antropologia, vocês sabem, meu mestrado é em antropologia, algo muito próximo da antropologia das emoções. E, enfim, mas nós vamos abordar temas que tocam e que são de interesse também de psicólogos, de psiquiatras e pessoas que trabalham com esses dilemas e dramas da vida humana. Olá, deixa eu ver quem está chegando aqui, eu já falo um pouco mais sobre ela, só dar o meu oi aqui. Shaira, bem-vinda. Quem mais está aqui? Eduardo, Michele, Raquel. No Facebook está o Alexandre, o César já deu seu boa noite, o Davi, Amorim também. Enfim, todo mundo bem-vindo, mais uma vez. Compartilhem, avisem as pessoas de que a live está começando. Bem, então, como eu estava dizendo, o assunto é um assunto que interessa a psicólogos, a psiquiatras, a antropólogos, a pessoas que estudam o comportamento humano, que estudam o funcionamento da psique humana, não é? Mas o meu enfoque aqui vai ser um enfoque, como eu costumo fazer nos meus textos, nas minhas aulas, nos meus cursos, que é o enfoque da antropologia filosófica. Pretendemos aqui, então, fazer uma abordagem ampla desse assunto, que não, obviamente, em hipótese alguma, se pretende exaustiva ou que esgote, obviamente, o tema, que isso é impossível. O tema é muito maior do que poderíamos abordar em uma hora ou menos do que isso, mas que vai elucidar algumas coisas. E eu também já aviso o seguinte: essa aula é para adultos, ok? Então, se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 18 anos, mas, enfim, não se considera ainda propriamente um adulto, ou tem dificuldades com certas coisas da vida adulta, eu digo, não assista essa aula, tá bem? Bom, vamos lá. O tema é neurose, e eu gostaria de começar falando do que é neurose, ou como é que eu explico, como é que eu entendo a neurose. Eu vou dizer para vocês o seguinte, né, para começar. A nossa psique, a nossa mente, ela tem uma estrutura, certo? E essa estrutura foi feita para, né, e todo o desenvolvimento humano foi melhorando essa estrutura nesse sentido, né, acreditamos que isso foi causando um melhoramento dessa estrutura, foi para a apreensão da realidade. Né? Nós temos uma estrutura psíquica, né, onde a nossa mente funciona com base numa estrutura, e essa estrutura foi feita, né, e a evolução também deu provas disso, para compreensão da realidade. Né? Basicamente é isso. Então, compreensão e relação com a realidade. Então, ela é mais um instrumento que nós temos, e no caso do ser humano é o nosso principal instrumento de aproximação e apropriação da realidade. Ou seja, a minha mente, né, nós, esses animais racionais que somos, a minha mente funciona, né, a meu favor. Funciona a meu favor em que sentido? Com ela, eu operacionalizo coisas, conceitos e realidades que me instalam e me tornam também mais real no mundo. Então, a minha mente, ela está a meu favor à medida em que ela me insere ainda de maneira sempre mais grave, sempre mais séria na realidade. Ok? Boa noite, Ana.
Boa noite, Ana. Boa noite, Mayuri. Por aqui não tem horário. É verdade, Mayuri, eu esqueci, né? 21 horas, horário de Brasília, para quem tem horário de verão. Para quem, né, no nordeste do país, que não tem horário de verão, é mais cedo. Enfim, então eu estava dizendo, nós vamos começar aqui definindo neurose. E eu comecei falando o seguinte, que a mente humana tem uma estrutura. E que essa estrutura da mente humana, ela foi sendo desenvolvida, ou foi evoluindo, podemos dizer evoluindo, né? Capacidades humanas foram evoluindo ao longo dos milhares de anos, até nós chegarmos nas nossas atuais capacidades. Essa mente foi pensada, se pensarmos aqui em Deus, né? Ela foi projetada e desenvolvida ao longo dos milhares de anos para nos permitir cada vez mais essa aproximação, essa apropriação da realidade. Ou seja, a mente atua a meu favor, a minha psique atua a meu favor, a favor de toda a minha realidade pessoal, quanto mais real ela me permite ser. Quanto mais real ela me permite ser. Né? Exemplo, vou dar um exemplo aqui do funcionamento da mente. Nós vamos falar vários exemplos, vamos falar várias coisas que vão ser incômodas, né? E eu acho que é assim que a gente aprende também algumas coisas, sendo incomodado, sendo provocado, na verdade. Então, não vou dizer coisas aqui, platitudes, para ficar bem com todo mundo, que não é essa a ideia. Eu não sou assim, não é minha personalidade, não faria, não gastaria uma hora do meu tempo fazendo algo assim, né? Fazendo carinho nos ouvintes. Então, veja só. Vou dar um exemplo aqui. Então, a pessoa está objetivamente gorda, não é? Objetivamente, existem, tá? Apesar de muitos movimentos dizerem para nós que isso não, que isso depende, né, de cada pessoa, de que, enfim, essas narrativas ilusórias sobre a realidade não existem objetivamente, existem pessoas gordas, assim como objetivamente existem pessoas magras, né? Muito magras e muito gordas. E essa pessoa, por exemplo, que está gorda, pode olhar do espelho e não se achar gorda. Na verdade, isso é possível. Assim como uma pessoa magra pode não se achar magra. Inclusive, há vários tipos de distúrbios, existem vários tipos de distúrbios que permitem a uma pessoa, ou que fazem com que uma pessoa muito magra olhe para o espelho e continue se achando gorda. Não é? Isso a gente considera um transtorno, um distúrbio. E isso é possível por quê? Porque a mente da pessoa não está no mesmo compasso da realidade. Ou seja, no caso, nesse exemplo aqui, olha, muito particular, apenas um exemplo, e que a gente não vai aqui tratar desse tipo de problema especificamente, eu só quero mostrar para vocês esse descompasso que existe entre a mente e a realidade. É possível isso existir. Mente não é sinônimo da realidade. Mente é mediação da realidade. A minha mente media a realidade. Percebem isso? Então, eu sou capaz de estar muito magro e olhar no espelho e me achar gordo, porque a minha mente, aquela estrutura de que eu estava falando, que nos foi dada desde o surgimento da espécie humana e que passou por uma série de mudanças ou evoluções ao longo dos milhares de anos, essa estrutura está, vamos colocar assim, danificada. Ou essa estrutura não está funcionando da melhor maneira. E por isso que quando eu olho para o espelho, estando muito magro, eu me considero gordo. Tem algo na estrutura da psique, né, que não está funcionando bem. Algum dos componentes da estrutura. A estrutura é uma mesma, né, uma só, a estrutura da mente humana, só que ali há componentes, e esses componentes podem não estar alinhados, podem não estar funcionando muito bem. E aí é este descompasso. O resultado é o descompasso do que eu estou vendo e o que realmente está e o que realmente deveria ser percebido, certo? Então, grande parte dos problemas do mundo nascem justamente devido a esse ato entre realidade objetiva, se é que podemos falar nisso, realidade objetiva e mente humana, né? Porque a mente humana é um filtro da realidade. Ela se aproxima, tenta se apropriar da realidade, mas a mente humana não consegue pegar a realidade e enfiar dentro dela. Quando ela faz isso, ela faz com representação. Ela faz isso com signo. Ou seja, a realidade, veja só, existe na realidade uma coisa chamada Sol e uma coisa chamada Lua. São coisas reais. São coisas que fazem parte da estrutura mesma do cosmos. Só que a minha mente, ao olhar para eles, ao querer compreendê-los, ao contemplá-los, ou a querer até estudá-los, não pode trazer o Sol e a Lua para dentro dela. Então, ela é um instrumento
ela usa dos seus componentes para se apropriar dessas coisas reais e objetivas de maneira significativa, de maneira interpretativa, de maneira representativa. É isso que a mente pode fazer. Daí, portanto, o hiato, o espaço que há entre realidade objetiva, ou o real, e o que se passa aqui dentro dessa cachola. Vejam, com o passar dos séculos, o homem foi dando cada vez mais importância, cada vez mais primazia para o que se passava aqui dentro, ao invés do que se passava fora dele, certo? Então, nós podemos até datar, digamos assim. Boa noite, Júlia, boa noite, Gisele, Marcela, Willer, Cássio, aqui no Instagram, Derek, Mari, Gabi, Jéssica, todos bem-vindos. Então, até a época do René Descartes, estamos falando do século XVII, ok? A época do René Descartes, quando ele disse, né, penso, logo existo, ele trouxe a realidade para dentro da mente humana. Entende? Ele trouxe a realidade para dentro da mente humana. Até ali, a prática da filosofia e a prática da ciência, até aquela altura da modernidade, era o que a gente pode chamar de objetivismo, né? Uma prática objetivista, em que o que estava em causa e o que sempre importava era a realidade como ela falava. A partir do momento em que René Descartes coloca o fundamento da existência no eu, no ego, ele traz de uma maneira bastante, digamos assim, grave, inaugural, e que vai acabar mudando a história mesmo do pensamento e da filosofia, ele traz a realidade para dentro de nós, né? Então, eu passo a ser a régua de comparação da realidade, porque é penso, logo existo. Então, as coisas que existem, as coisas que são, elas são de acordo com o crivo do meu eu, da minha existência. Então, a partir de Descartes, depois você tem o kantismo, por exemplo, o idealismo do sujeito, né? E muitas outras correntes filosóficas, e o desenvolvimento da literatura, e toda a subjetividade literária, a subjetividade da arte, e por aí afora. Você tem tudo isso decorrente dessa inclinação, ou dessa nova perspectiva que o ser humano passa a ter da vida, em que a realidade, portanto, que deveria ser uma atração para mim, para que eu saísse de mim e fosse em direção a ela, para que eu comungasse com ela, para que eu comungasse com a vida, para que eu quisesse ser forjado por ela, entende? Forjado pela vida, porque as coisas são como são, independente de mim. Então, a partir de René Descartes e das filosofias subsequentes e da arte subsequente, e claro que tivemos aqui movimentos contrários e de resistência, mas o que prevaleceu foi essa subjetivação do conhecimento. Então, assim, ou até mesmo a gente poderia dizer uma subjetivação da vida, da realidade. Então, a realidade passa a ser mais importante aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a vida como eu enxergo, do que propriamente a vida como ela é, independente de mim. Porque não há vida independente de mim. Daí são outras escolas de filosofia que não vai dar tempo de falar aqui, né? Em alguma medida, não há mesmo vida independente de mim. A única vida que eu conheço é essa desde a minha vida. Isso é a contribuição dos filósofos espanhóis. Não é esse o enfoque da aula de hoje. Eu só estou fazendo esse preâmbulo para falar de neurose, ok? Não é aqui uma aula sobre história da filosofia, nem do pensamento filosófico. A ideia aqui mesmo é que vocês entendam que a mente é um instrumento do homem, talvez é o seu instrumento de excelência, afinal somos nós os animais racionais, é isso que nos difere dos outros animais. Então, a mente humana sempre foi o nosso grande instrumento de aproximação, percepção e apropriação da vida, da realidade. E, ao longo de muitos séculos, nós usamos desses recursos, dessa estrutura maravilhosa chamada psique, nós usamos desses recursos para sermos forjados, plasmados por essa realidade objetiva, pela ordem que é o cosmos. Lembre-se que a palavra cosmos significa ordem. Muito bem. O que é uma neurose? Então, passamos por aí, passamos pelo... Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Anne Cristina, Fátima, Henriette, Douglas, Sérgio,
Marcos Rogel, Silvia, Evandro, Rosana, puxa, todo mundo que está chegando aqui, obrigado pela participação. Então, Lara, André, Ana Paula, minha amiga, está aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos. Então, passando a época ali de René Descartes, e essa subjetivação da vida, e que, portanto, nós mudamos a chave, nós deixamos de pretender digamos assim, né? Pretender não dá conta do que eu estou querendo dizer, mas acho que vocês conseguem chegar lá. Deixamos de pretender ser forjados pela realidade, pela ordem cósmica, e passamos a nós queremos dar um tipo de ordem para a vida. Né? Então, a partir de Descartes, eu sou o centro da realidade, eu sou o centro da vida. A ordem que existe é a ordem que nasce dentro desse ego, portanto, a coisa inverte o sentido. Nós, antes, íamos em direção à vida, pedindo para que a ordem dela, o cosmos, nos ordenasse. E aí, portanto, os instrumentos da psique eram usados nesse sentido. Agora passamos a querer ordenar a vida através da mente. Ou seja, a mente não é tanto o instrumento para nos levar até a vida ou para nos alcançar a realidade, através da nossa compreensão, da percepção, de todos os recursos da mente, mas agora a mente é a que cria a realidade. Percebem isso? A mente cria. A mente cria e cria realidades, inclusive, bastante alternativas. E eu não estou dizendo que a capacidade de fabular, a capacidade para a ficção, seja nova no ser humano ou datada de René Descartes para cá. Não, o homem sempre fez fábula, o homem sempre criou, o homem sempre fantasiou. E o próprio Aristóteles já chamava de fantasmas aquilo que nós colocamos como representação dentro de nós, né? Percepto ou fantasma. O que eu estou querendo dizer é que isso cresceu absurdamente a partir de René Descartes. Mundos e mundos passaram a ser factíveis porque o critério era a própria mente. Vocês percebem isso? Quer dizer, o que eu estou pensando sobre mim, se eu coloco como crivo de comparação e de sentença a realidade fora de mim, o que eu estou pensando pode ser uma idiotice. Agora, se o crivo está dentro de mim mesmo, o que eu estou pensando pode ser lá muito interessante. Vocês conseguem perceber isso? Essa mudança de perspectiva, essa mudança de crivo, enquanto estávamos mais interessados, não que eu considere que isso fosse consciente num homem do século XVI, tá? Mas vamos colocar assim, enquanto estávamos mais interessados em conhecer a vida fora de nós e em sermos ordenados por essa vida, então, muitas coisas que passavam pela nossa mente não se sustentavam, ok? Mas a partir do momento em que nós passamos a ter uma vida interior mais enriquecida, uma vida interior na qual nós passamos a habitar mais tempo, né? Ou, como diria Ortega y Gasset, a partir do momento em que ficamos mais ensimesmados, ou seja, mais voltados para dentro, a partir desse momento, a nossa psique, a nossa mente, aquela mesma estrutura, com os seus recursos e recursos sendo desenvolvidos, evoluídos, e, enfim, como eu falei até agora há pouco, essa mesma estrutura passou a ser o crivo de veracidade daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, não é? Então, vamos aqui fazer um exemplo muito esdrúxulo, que daí leva à psicose, né? O que é a psicose? É o completo adoecimento dessa estrutura, ao ponto de a estrutura ficar ela adoece, mas paradoxalmente ela fica forte. Por quê? Porque a psique se torna tão forte dentro do sujeito que cria uma realidade alternativa na qual ele acredita piamente. Percebem isso? O afasta de tal maneira da realidade objetiva que aquelas vozes ou aquelas visões, whatever, o que estiver passando na mente dele é real. Por que é real? Porque a mente assim o diz. Consegue entender isso? Se a mente disse, é real. Se a mente produziu, é real. Então, quanto mais ensimesmados, quanto mais habitantes de um mundo interior, particular, privado, menos exposto aos golpes da vida real, fora de mim, quanto mais isso acontece, mais eu sou propenso a acreditar nessa estrutura que tem seu próprio crivo e que é capaz de criar uma realidade paralela para mim, na qual eu posso acreditar perfeitamente.
Quanto mais adoecida essa estrutura e o seu funcionamento, maior o grau de confiança que eu darei ao que ela produz. Vocês estão conseguindo entender isso, não, pessoal? Se isso aqui tiver... Essas são as bases que daqui a pouco eu vou poder explorar para o resto da aula. Então, se alguma coisa que não tiver clara, por favor, perguntem. Eu pretendo já responder, não deixar a dúvida, enfim, crescer. Então, qual que é um dos resultados disso? Nós não temos tempo de falar de todos os resultados dessa subjetivação, ok? Da vida, em que nós passamos a arte, por exemplo, dá provas disso. Uma coisa é você estudar Dom Quixote de La Mancha e você vê o tipo de literatura que aquilo é. Enfim, qual é o universo psicológico que aquilo explora? Muito rudimentar. Ok? Olha, não estou dizendo que Dom Quixote é rudimentar, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o universo psicológico explorado em Dom Quixote é bastante rudimentar se comparado a Dostoiévski. Percebe? Acho que todo mundo percebe isso. Quem quer que tenha lido um e outro entende o que eu estou falando. Dostoiévski enfim, é o maestro da exploração psicológica, né, dos motivos psicológicos de alguém fazer uma coisa ou deixar de fazer. E tantos outros que surgiram, tantos outros mestres dessa literatura íntima, né? Dessa literatura que vai nos meandros da alma humana. Esses meandros foram ficando mais interessantes, foram saltando aos nossos olhos, por quê? Porque a vida foi ficando mais subjetiva. Porque nós passamos a prestar mais atenção em detalhes dos nossos mecanismos e processos mentais. Foi isso que foi acontecendo. Nós passamos, século após século, e estou datando isso a partir de René Descartes, século XVII, século após século, nós passamos a nos concentrar cada vez mais neste mundo interior e, portanto, a prestar atenção em nuances, em detalhes que antes nos escapavam quase que por completo. Ou seja, o grau de psicologização de uma tragédia grega antiga é muito pequeno comparado a certos romances do século XIX e XX. Não é? Ou seja, há essa demanda hoje pelos conteúdos da mente. E há essa fixação das pessoas, essa fixação quase, né? Nos conteúdos dessa mente e nesse universo que a mente é capaz de criar. Porque é um dos recursos dessa estrutura, da psique, da mente, um dos recursos, fabular, criar, inventar. Isto é natural do homem. O que não foi sempre natural é que ela se sobrepusesse à realidade objetiva, a ponto de nós desconfiarmos da realidade e não confiarmos, né? Desconfiarmos da realidade, perdão, e confiarmos demasiadamente em nós mesmos. Ok? Quem quer que tenha lido Chesterton, por exemplo, Ortodoxia, né? Boa noite, Michele, Alexandre, Marcos Arruda, Rafaela Tramontini, minha professora de francês. Seja bem-vinda. Carla, Michele Costa, bem-vindos todos. Então, o que eu tinha falado mesmo agora? Eu me escapei. Escapou aqui completamente o que eu ia falar depois de ter dado uma boa noite para essas pessoas. Espera lá, deixa eu me recuperar aqui. Pessoal, me ajuda aí. O que eu tinha falado antes de dar uma boa noite? Escapou. Eu estava indo num lugar... Peraí. Lembrei. A psicologização do ser humano, né? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Ia falar do Chesterton. Obrigado, Matheus Medeiros. Do Chesterton, obrigado. Quem quer que tenha lido Ortodoxia do Chesterton, sabe que logo ali no início do livro, ele relata uma conversa que ele estava tendo com um colega dele, passeando num parque, e aí esse colega teria dito para ele, né? Eu acho que a coisa mais importante para o homem é acreditar em si mesmo. Uma coisa que muitos coaches e muitos escritores de autoajuda repetem até hoje, por sinal. E aí, ao que Chesterton responde, né? E diz lá na Ortodoxia, pois olha, as pessoas que mais acreditam em si mesmas estão no manicômio. Eu acho essa resposta genial. Porque, de fato, quando você vai ao manicômio, né? Você vai... quem já teve essa experiência, ou já trabalhou, ou, enfim, esteve num manicômio, num hospício, num centro de reabilitação desse sentido,
percebe que as pessoas que estão padecendo disso, que estão sofrendo algum tipo de distúrbio severo, crônico, por exemplo, elas acreditam na narrativa delas, não é? E eu já estive diante de um sujeito que me dizia, sim, ser Napoleão Bonaparte, e que resolvia dizer para ele que ele não era, não é? Então, assim, as pessoas que mais acreditam em si mesmas estão mesmo no manicômio. É da sanidade mental, olha que interessante, é da sanidade mental desconfiar de si mesmo. Por quê? Porque afinal eu sou eu, né? Eu me conheço. E eu conheço as capacidades da minha mente. E eu conheço um pouco dessa estrutura e sei da nossa capacidade de fabular, e sei da nossa capacidade de fantasiar. E sei que eu posso, inclusive, chegar a tal ponto de subjetivação da vida e da ordem, que eu posso criar uma realidade paralela, que será uma realidade só para mim, obviamente. Não, essa realidade não existirá de fato no cosmos, mas na minha mente ela se tornará uma realidade e eu passarei a viver segundo essa realidade. Ah, lá não há uma menina, a ideologia de gênero ou qualquer outro tipo dessas ideologias, né? Hoje já vimos recentemente uma notícia aí da transidade, né? Hoje já não há mais o transgênero, mas também agora a transidade. Ou seja, isso é fruto do quê? Isso é fruto dessa capacidade do ser humano de criar esse tipo de realidade que o afasta da realidade objetiva e a realidade dele interna passa a ser a pauta, passa a ser a linha, passa a ser o crivo da própria existência. Ok? Até aqui, acho que todo mundo acompanhou. Então, sigamos o conselho de Chesterton. Desconfie de si mesmo. Desconfie de si mesmo. Muito bem. O que é a neurose? Bom, a neurose é fruto, em medida. Estou vendo aqui alguém falando que perguntou sobre Chesterton, o Marcos. Perguntei sobre Chesterton por um professor de filosofia, se ele conhecia, ele disse que não conhecia. Esta é a situação da educação no Brasil. É uma sofrência viver. É uma sofrência viver. Ninguém disse que seria muito fácil mesmo. Daí ele apontou para o hospício. Verdade. Tiago, perguntei... ok. Já li sua pergunta. Bom, daí o que é a neurose? A neurose, então, justamente é esta alteração, ou seja, esse adoecimento da estrutura psíquica, em que o novo discurso, ou seja, o discurso irrealista, o discurso avesso à realidade objetiva, passa a prevalecer na vida do sujeito. Mas não de maneira completa, obviamente, não de maneira... Aquilo não o aparta da realidade completamente, porque senão seria psicose. Ok? O que é a psicose? A psicose é o adoecimento da mente a ponto de o sujeito não estar mais na realidade. Ok? Então, mas não é de psicose nós estamos falando, é uma patologia gravíssima. Nós estamos falando de neurose, que é um tipo de diminuição da capacidade psíquica. A estrutura psíquica adoece ou é corrompida a ponto de certos discursos, certas narrativas que nós fazemos sobre a nossa própria história, sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, se sobreporem sobre realidades objetivas de cada um. Ok? Ou seja, quer ver um exemplo muito prático de uma neurose, assim, rolando solta? É assim. Vamos lá. Então, a mulher está casada há 10 anos, e passaram 10 anos, a sua vida sexual vira um tédio completo, não é? E aí então, vira um tédio completo, vários problemas começam a surgir disso, dessa mesmice sexual que eles estão vivendo, e ela começa a dizer, eu não gosto muito de sexo, okay? Não é muito a minha, não sinto muita falta, ok? Isto, na grande parte das vezes, isso é expressão neurótica. Isso é expressão neurótica. Por quê? Porque muito provavelmente, se você for fazer a análise da vida dessa pessoa, você vai ver que esse discurso, essa afirmação que ela faz sobre uma realidade tão importante da vida pessoal e íntima dela, e afetiva, essa afirmação que ela faz encobre grande, para não dizer quase sempre, tá? Mas grande parte das vezes, encobre o verdadeiro motivo daquilo não estar acontecendo, ou da vida sexual dela estar uma porcaria. Ok? Quer dizer, a neurose, existem vários tipos de neurose, existem várias expressões neuróticas.
A neurose, independente do tipo, seja ela de fundo sexual, seja ou de outro tipo, né? Enfim, como eu falei, nós não vamos aqui fazer uma aula de psicologia agora para esgotar os tipos de neurose, não é uma tipologia de neurose que nós vamos fazer aqui, podemos vir a fazer numa outra aula, mas hoje eu vou falar de uma coisa específica e preciso falar dessa primeiro, tá? É muita coisa, peço desculpa para vocês se a coisa não estiver ainda muito clara, mas vai ficar. A neurose é uma sobreposição narrativa sobre uma realidade omitida. Ok? Uma realidade omitida. Ou seja, esse é um jeito bonito, esse jeito que eu falei agora, é um jeito bonito de dizer o que se a gente fosse falar no populacho é o seguinte, é um jeito de se enganar. É um jeito de mentir para si mesmo. E esquecer que mentiu. O próprio Olavo de Carvalho dá essa definição de neurose, né? O Olavo de Carvalho diz, neurose é uma mentira esquecida, uma mentira que você contou para si mesmo e esqueceu. Então, esse é um jeito simples de explicar o processo de neurose. Neurose não tem sintoma, percebe? Quer dizer, neurose, por isso que neurose não é psicose. Né? Então, tem uma doença, né? A psicose, preciso tomar remédio para controlar essas produções aqui da minha mente, né? Que envolve questões biológicas e psicológicas, né? Há uma conjunção de fatores aqui. Agora, na neurose, não. A neurose, tal como estudada, especialmente a partir de Freud, ela não é uma doença com sintomas. Ela é, na verdade, uma alteração do funcionamento da psique que passa a operar numa camada narrativa farsesca. Uma camada narrativa farsesca. O sujeito não é louco, é preciso dizer, o sujeito não é louco, o sujeito não está com os dois pés, portanto, fora da realidade, mas o sujeito, justamente por não ser louco, simula, e esquece que simula, explicações, narrativas, discursos muito mais, digamos assim, aprazíveis para certas coisas que ele faz, ou que ele acredita, ou que ele diz querer, que escondem as verdadeiras realidades ou os verdadeiros motivos da coisa. Tá? É assim que se faz neurose. Agora deixa eu ver aqui o que o Matheus comenta. Realidade objetiva, aquilo que é, independente da nossa imaginação e pensamento. Em síntese, seria isso. Neurose. Lembra das palavras do professor, mentira esquecida que você ainda acredita. Uma história falsa que você conta para si mesmo e começa a acreditar. Perfeitamente também. Madame Bovary, aqui perguntou no Instagram. Madame Bovary, veja, Madame Bovary é histérica. Histérica e iludida. Também há algo de neurótico na personalidade dela, mas ela é muito da histéricazinha e muito da soberba também, né? Muito da vaidosa. Enfim, nem todo vaidoso é neurótico. Agora, o neurótico, talvez uma maneira de explicar, uma das melhores maneiras de tentar defini-lo é justamente aquele sujeito que tendo aspectos da vida, aspectos da realidade, especialmente da sua vida e da sua realidade pessoal, que lhe envergonham, que lhe causam medo, que lhe causam insegurança, que lhe dão, assim, problemas, entendeu? E que geram, passam a requerir dele atenção, sabe, esforço para melhorar. Ou seja, tendo essas realidades que todo mundo tem, na verdade, e ele não conseguindo lidar com elas, e ele não querendo enfrentá-las de frente, enfrentá-las de cara, ele não querendo mesmo ir à luta e resolver esses problemas dentro dele, ele passa a camuflar isso. Então é como se ele pegasse assim mesmo um lençol, colocasse por cima e passasse a falar a partir do lençol. Acho que essa imagem aqui é mais ou menos, ela dá conta do que eu estou querendo dizer. Então existe uma realidade toda debaixo do lençol, mas que passa a não ser mais vista. E passa a não ser mais vista, e o sujeito sabe que ele assim o fez lá atrás, e passado um tempo esquece que fez. Ou seja, quando o sujeito pegou o lençol e colocou em cima de todas as coisas que estavam ali que ele não queria ver e que ele não queria admitir, ele sabe, ele fez isso em posse das suas faculdades mentais. Ele não estava louco. Ele não é psicótico, ele não estava louco. Porém, passa-se muito tempo, o sujeito até esquece que existem aquelas realidades que agora são encobertas pelo lençol. Conseguem perceber? Conseguem entender onde eu estou querendo chegar? Veja, eu comecei falando de mente e objetividade. E da nossa pretensão, da saudável pretensão de ser moldado pela realidade. E que a mente seja um instrumento de aproximação com a realidade. É isso que eu estava defendendo até agora. E dizendo que, a partir de Descartes, houve aqui um desvio.
Um desvio que gerou também frutos interessantes, obviamente, né? Não é um erro assim terrível que pôs a perder toda a espécie humana, afinal de contas, eu falei da literatura, eu falei da arte, da filosofia, que só foram possíveis devido a essa subjetivação do próprio universo. Ou seja, o universo passa a ser um componente da minha subjetividade. E aí, portanto, enfim, muitas coisas interessantes só puderam ser feitas, como, por exemplo, a obra de Dostoiévski, porque houve essa subjetivação também. Agora, a partir disso também abriu-se para isso que eu estou falando agora. Quer dizer, a neurose passa a ser uma possibilidade muito mais forte a partir disso. A partir dessa potencialização da mente e dos mecanismos da mente e dos processos e das suas capacidades que passam a ser desenvolvidas com muito mais força, com muito mais energia. Afinal, eu habito mais tempo a minha mente. Entende? Eu habito. O sujeito, o psicótico, a mente dele é o mundo. Ele já não distingue mente e mundo. Né? Afinal de contas, o que a mente produz, aquela voz que a mente dele produz, é uma voz. Ele já não distingue do real e do irreal. O neurótico, ele distingue real de irreal. O problema do neurótico, e por isso que ele não é louco, o problema do neurótico é que o real dele está camuflado. O real dele é, na verdade, um fundo falso. Sabe aquela coisa? Acho que aqui é o final. Não, não é. Daí você abre, tem um alçapão. Levanta, né? Levanta o tapete, tem um alçapão. Daí desce, acho que chegando no final. Não, tem mais um alçapão. Essa é uma imagem para entender neurótico. Então, o neurótico está pisando num chão, que existe, ok? Só que se ele for levado para análise, se ele for levado para o terapeuta, ou se ele for confrontado de alguma maneira, né, nesses termos, o chão dele treme um pouco. Treme porque daí ele pode ser levado a lembrar que, na verdade, aquele não é o primeiro andar ainda, que tem um alçapão e dá para descer mais. E dá para descer mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E aquela realidade que estava esquecida, escondida, etc. e tal, opa, começa a se revelar. Até aqui tudo bem. Quer dizer, vocês entenderam? Peraí, alguém tinha feito uma pergunta aqui no Facebook, deixa eu ver só o que eu perdi. Isso era uma coisa que eu já não tinha lido. A definição do Alfredo César Miller, não? Isso, Flávio, com certeza. Aqui, uma das minhas referências é o Dr. Miller, e obviamente o Olavo, nisso que eu estou falando, mas muito do que eu estou falando é da médica e psicanalista Karen Horney. Karen Horney, ok? Um dos livros mais famosos dela, a personalidade neurótica do nosso tempo, tá? Karen Horney. Anotem esse nome, ela é fantástica. Muito bem. Ainda não cheguei onde eu quero. Isso aqui, estamos ainda no capítulo 1, mas eu preciso chegar no capítulo 2. Tem como diminuir essa ação no neurótico? Laura, tem, se ele tiver consciência de que ele é neurótico e buscar ajuda, tá? A psicanálise foi desenvolvida também para isso, para ajudar os neuróticos. A sistematização do conhecimento sobre neurose começa em Freud. Freud não é o primeiro sujeito a falar de neurose. O termo neurose já tinha sido usado no século anterior, inclusive. Mas ao Dr. Freud, nós devemos dar e reconhecer que ele é o primeiro a sistematizar isso. Então, todo o nascimento da psicanálise está ligada a noção de neurose, das péssimas consequências do processo do neurótico para a própria vida e de como resolvê-la através da análise, ou seja, de como tentar destruir essa falsificação que a neurose impõe à estrutura da mente. Quer dizer, a neurose acaba, então, é como se fosse assim, parasitas, entende? Um parasita, lembra que eu falei que a mente é uma estrutura. Então, pensa lá numa casa de vários andares, ou num prédio mesmo. E aí, o que é a neurose? A neurose é fruto de uma parasitagem da mente. Então, algum tipo de parasita, ou cupim, sei lá, chegam e começam a comer aquilo por dentro, começam a abalar aquilo, entende? E a transformar ali a própria experiência daquilo. Ou seja, começa a alterar mesmo, visivelmente, aquela estrutura. Então, isso é neurose. Vai acontecendo um tipo de parasitagem no funcionamento dela, e aí ela acaba encobrindo as bases da sua realidade. E daí aquele distanciamento entre objetividade, entre vida, entre ordem, entre cosmos e sujeito, alarga enormemente, não é? Então, a pessoa
né, que entra no elevador e começa a ter um surto, ok? Porque ela está no elevador e ela, de repente, se vê com fobia, ela nunca tinha tido uma crise de fobia até então, mas ela tem uma crise de fobia dentro do elevador, ela começa a gritar, ela quer equipar o elevador porque ela precisa descer. Qual é o perigo objetivo real que ela está aqui ela está sendo exposta ali? É muito pequeno. Existe a possibilidade do elevador cair, alguma coisa assim acontecer? Ah, ok. Até existe, né? Mas isso, assim, é tão remoto e é tão, né, que é uma em sei lá quantos essa possibilidade do elevador cair. É proporcional à reação dela? Não, não é proporcional à reação dela. A reação dela é exagerada, né? É demasiada para a exposição que ela está sofrendo. Olha, esse é um exemplo de comportamento neurótico. Você percebe que ela não está louca? Ela não está louca, ela não está fora da realidade. Mas existem camadas de discurso que já se sobrepõem à realidade tal como ela é, que fazem com que ela tenha essa reação quando exposta ao elevador num certo momento da vida dela. E passe, então, a reafirmar, nas vezes subsequentes que ela entrar no elevador, que ela tem medo ou que ela não gosta, que ela se sente mal no elevador. Isso tudo é fruto de um tipo de discurso, de narrativa. E qual é a base da narrativa? Qual que é a base do discurso? Olha, por que uma pessoa fica neurótica? Acho que isso é outra coisa que a gente vocês devem estar se perguntando. Por que uma pessoa fica neurótica? Para lá, deixa eu ver quem mais aqui tem pergunta. Essa hipertrofia do ego, em que a realidade se subordina, diz aqui o Luan Barbosa, ao auto-engano do neurótico, me parece epidêmica em maior ou menor grau para uns e outros. De que maneira podemos ir lidando com essas pessoas para irmos caindo na real, todos nós? Olha, nós temos que causar ou dar choques de realidade nas pessoas. É isso que temos que fazer. Né? Eu tô gorda. Não, você tá magra. Você tem que dar choques de realidade na pessoa. Olha só, eu escrevi... Veja, quer um exemplo? A pessoa me envia um texto que ela escreveu. Acontece muito isso, né? A pessoa me toma lá com algum tipo de referência e tal, e aí me envia um texto para que eu leia e eu diga o que eu tô achando. A maior parte das vezes, quando as pessoas fazem isso, elas não querem realmente que você diga o que você está achando. Ela quer algum elogio. Né? Ela quer que você fale alguma coisa. Olha, você tem talento, olha, tá bem escrito isso aqui. A maior parte dos textos que me enviam não está bem escrito. Está muito mal e porcamente escrito. E o que eu tenho feito já de um bom tempo para cá, dado que o meu trabalho está assentado nesses princípios? Eu tenho respondido, o seu texto não está bem escrito. Ok? Se isso chateia, ou se isso ofende a pessoa em alguma medida, ela já tem ali uma predisposição neurótica. Por quê? Porque vale mais para ela a narrativa do que a objetividade da coisa. Você entende? De alguma forma, né? Já não me lembro mais quem perguntou. De alguma forma, nós não estamos mais dispostos à realidade. Vocês percebem isso? E no Brasil a coisa é ainda mais grave. O Olavo de Carvalho sempre falou sobre isso. A coisa é ainda mais grave. As pessoas estão infantilizadas até. As pessoas estão, elas são, eu coloquei isso no meu livro, Porque Nós Somos Felizes, né? Elas são de algodão, as pessoas são de algodão hoje, porque elas não conseguem tratar de coisas objetivas. As pessoas só conseguem falar de discursos que elas mesmas formulam, confabulam dentro de si mesmas, e daí quando ela expõe esse discurso, ela publica esse discurso, e esse discurso é confrontado, seja por outro discurso, seja por algo objetivo mesmo da vida, ela se sente chocada. E isto já denuncia a sua personalidade neurótica. E é isso que a Karen Horney, nesse livro, A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, ela vai abordar, porque ela fala que questões culturais são extremamente influenciadoras da personalidade neurótica. Estamos ou não estamos num tempo mais neurótico? Claro que estamos mais neuróticos. Não. Talvez nunca estivemos tão neuróticos como estamos hoje. Por quê? Porque tudo promove a neurose. Percebem? Tudo promove. Rede social, pronto, já está promovendo neurose. Por quê? Porque aquilo não é a realidade. Por isso que chama virtual. Porque não é real. Começa por aí o problema, pessoal. Se é virtual, se eu escolhi a minha melhor foto para colocar no perfil, né? E não coloquei uma foto de eu gripado com febre, parecendo que tinha sido atropelado por um trem. Olha, pronto, já começa a enganação aí, né? Mas isso o ser humano sempre fez e faz sempre que a gente inventou uma coisa chamada maquiagem. Filtro do Instagram é a nova maquiagem. Agora,
Percebam que essas coisas, como elas estão mais presentes na nossa vida agora, ou seja, a maquiagem é quase contínua, né? Porque existe uma vida nas redes sociais, uma outra vida. Percebam o quanto isso não deve fomentar a neurose. E perceba, por exemplo, o choque que muitos, agora com o resultado das eleições, tenha sido nas eleições norte-americanas em 2016, com a vitória do Trump. Tenha sido agora com a vitória do Bolsonaro, e eu não estou aqui assumindo nenhum lado político, porque não é de política que eu estou falando, mas só estou pegando aqui a situação, fazendo agora um comentário sociológico. Por que as pessoas ficaram desesperadas? As pessoas começaram a gritar, choraram, minha vida acabou, vou embora daqui. Por quê? Porque as pessoas negaram insistentemente a realidade. É só por isso que as pessoas tiveram essa reação histérica, que é de base neurótica. Histeria tem base neurótica. É uma manifestação da neurose. Ou seja, tudo que me afasta da realidade, que me incentiva, vamos colocar assim, que me incentiva a criar camadas de discurso, camadas de narrativa sobre o fato objetivo, sobre o acontecimento objetivo, sobre o ato que eu tive, camuflá-lo de discursos, tudo que promove isso, a camuflagem, é neurótico. Percebe? Isso tudo é neurótico. Você pega, por exemplo, o apreço que as pessoas têm hoje, eu estou usando apreço porque eu estou sendo assim muito suave. O apreço que as pessoas têm pelas questões de saúde, pelas questões, né, de exercício físico, comida saudável. Olha que lindo como o ser humano evoluiu. Evoluiu em partes, em outra parte, isso daí tudo é fruto de uma neurose. Sabe qual neurose? É o seguinte, aquela que esconde o verdadeiro motivo de estar todo mundo fazendo esporte e comendo comida natureba sem glúten, que é o seguinte, medo de morrer. Tá? É isso mesmo que está por trás. Eu vou lá, vou fazer meu exercício físico lá 2, 3 vezes por semana, porque no fundo, meus amigos, eu tenho medo de morrer. Esta é a verdade, ok? Então, assim, nós queremos prolongar a vida, nós queremos adiá-la, né? E com qualidade o máximo possível. E é assim que a gente explica essas coisas. Não, mas é uma questão de qualidade de vida. Olha só que bonito. Né? Ou certas coisas que a gente não faz para poupar dinheiro, e a gente tem 1000 justificativas para não usar e não gastar o nosso dinheiro, 1000 justificativas para não dar dinheiro para aquele amigo que está desesperado, precisando de grana. A gente tem 1000 justificativas para dar aquilo, e às vezes as mais nobres, as mais bonitas, que escondem, no fundo, realidades nuas e cruas, do tipo, eu sou ganancioso, eu sou sovina. É isso. Olha, qualquer discurso, qualquer livro, qualquer professor, qualquer autoajuda, qualquer coach que te ajude ou promove em você essas narrativas que você sente o cheiro de farsa. Você sente o cheiro, ok? Você vai numa livraria lá e vai na seção de autoajuda, dê uma folhada, leia 2 parágrafos, você sente o cheiro de fraude. Não é possível. Não é possível. Você abre o canal de YouTube desses formadores aí, youtubers, formador de opinião. Olha, desligue, né, a tua subjetivação exacerbada, a tua psicologização, ligue aqui a chavinha da realidade mesmo, sabe, a vida como ela é, e daí gaste 1 minuto assistindo essas pessoas e veja o tamanho da fraude que elas são. Tamanho, é gritante, pessoal, é gritante. E as pessoas, a gente, quando a gente já não consegue mais perceber isso, é porque a gente já está muito engolido por esse processo, entende? E aí, e onde você encontra isso? Você encontra isso na igreja, você encontra isso na faculdade, você encontra isso, entendeu? Na direita e na esquerda, você encontra isso em tudo quanto é lugar. Nós, hoje mesmo, o que predomina entre nós é a personalidade neurótica, de fato. Parei que a Marcela tinha feito uma pergunta e eu não vi. Visto que não captamos a realidade objetiva por completo, a não ser em partes por signos, existe alguém que não é neurótico em algum grau? Sim, existe. Pessoas saudáveis psiquicamente existem. Olha só, elas existem, elas são possíveis. E aí é possível você ter uma... O que é uma psique sadia? É uma psique que está em contínua expansão, ou seja, está em contínuo crescimento. Diria Aristóteles, a alma é aquilo que ela conhece, né? A alma é um outro jeito de dizer psique. A alma é aquilo que ela conhece. Então, está em contínua expansão e não é travada, não é bloqueada por nenhum desses componentes doentios. Ou seja, a pessoa se frustra, sim, a pessoa apreende aspectos da realidade, porque nenhum de nós pode compreender a realidade por inteiro, nós não somos Deus, nós pegamos aspectos da vida, aspectos da realidade. Mas nós, não, ao fazer isso, não precisamos... Você veja que uma coisa que o Luiz Felipe Pondé tem falado também.
de que é preciso recuperar em nós aquele pessimismo, mas não pessimismo assim, aquele pessimismo, desistir da vida. Aquele pessimismo assim em relação a certas ilusões, entendeu, da vida. Olha, você pode se considerar uma pessoa sadia psiquicamente se você, ao perceber isso, Marcela, que a gente só aprende partes da vida, partes do mundo, da realidade, que há muitas coisas que não tem sentido algum e nós vamos continuar sem saber qual o sentido de certas coisas, ou por que me aconteceu isso ou aquilo, que amigo de verdade a gente tem lá 3 ou 4, que amores são mais complicados e mais difíceis de serem vividos do que a gente imaginava na adolescência. Se nós aceitarmos essas realidades, que são duras, que são complicadas, que são, enfim, como isso que você falou, que fazem parte da realidade objetiva, aceitarmos e não nos sentirmos ressentidos por isso, pronto, não somos neuróticos. É possível uma psique sadia. Hoje é mais difícil. O que eu estou falando é que hoje é mais difícil. Que hoje, até pelo que a Karen Horney fala, né, na visão dela de neurose, a cultura favorece a neurose. Vejam o que faz o politicamente correto por nós. Se não criar camadas e camadas de falsificação da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa que ninguém está vendo, ninguém está falando, ninguém está falando sobre o que importa. Então, obviamente, uma sociedade, uma cultura de neuróticos. Quando as pessoas gastam a maior parte do tempo para falar sobre os conteúdos da sua mente e não sobre a realidade, pronto, estamos numa sociedade de neuróticos. Eu quero falar sobre a realidade. E não importa, então, se eu estou falando inflamado, se eu estou falando baixinho, se eu sou da esquerda, se eu sou da direita. Veja, tudo isso é acessório. Eu estou falando da realidade, então a gente pode se entender. Por que um sujeito de direita, um sujeito de esquerda, política, tem dificuldade de se entender? Olha, tem dificuldade de se entender se cada um estiver preso no seu universo mental, se forem dois neuróticos. Ok? Agora, se os dois, isso é Julia Marias, se os dois estiverem aptos, propícios, desejando a convivência, pode haver até concórdia entre os dois. Porque os dois querem a verdade, os dois querem a realidade. Eles querem a realidade. Então é possível haver até concórdia entre duas pessoas de espectros políticos diferentes. Agora, por que a gente não se entende aí nas redes sociais? Por que a gente não se entende nas discussões de família? Porque está cada um num mundo. E ainda que seja verdade, em parte, que cada cabeça é um mundo, que há mesmo um componente de subjetividade na experiência humana do mundo, o mundo que eu estou vendo, de onde eu estou vendo, você não pode ver, porque você teria que estar na minha vida para vê-lo. Ainda que haja esse componente de subjetividade, ele não pode prevalecer nas sentenças que eu tenho sobre o mundo, nas apreensões que eu tenho sobre o mundo que superam, estão acima da minha pequenez, da minha subjetividade. Então, há coisas que eu tenho que reconhecer como verdadeiras, por exemplo, ainda que naquele momento as fibras da minha mente digam que não. E é assim que a gente lida com criança. A mente da criança dizendo que aquilo não é bom, que ela não quer aquilo, e o pai, que sabe mais sobre aquilo, conhece melhor objetivamente aquilo, diz, não, meu filho, você vai fazer isso porque isso é bom para você, sim, senhor. Um dia você vai entender. É assim que funciona uma sociedade sadia, é assim que a gente vai evitando as neuroses e educando uma geração, educando a outra. Puxa, reforma protestante, agora não vou poder comentar, hein? Captamos a realidade sim, mesmo que parcialmente. Os signos se formam logo após. Sim, Laura, foi isso que eu disse. Eu canso de dar choque de realidade. Tem pessoas que não querem, Catarina, também, né? O louquinho tem que também ter o desejo ali de melhora, senão você vai bater, vai machucar a tua mão. Um homem saudável que diz que não gosta de sexo e que ele se basta sem a prática. Olha, eu não preciso conhecer o sujeito, eu não preciso saber nada. Sim, ele é neurótico. Não vem com conversa pra cima de mim, é neurótico. O genuíno conforto, a pessoa que fala que não gosta de sexo, eu não sei essa pessoa do que ela é feita. Hein? É feita do quê? De esponja? Ela é feita de... Do que ela é feita, essa pessoa? Que ela fala assim e não corre para debaixo da mesa para esconder a vergonha dela. Eu não gosto de sexo. Do que essa pessoa é feita? Pessoal, sinceramente, do que essa pessoa é feita? Né? Tem que ter muita camada de mentira para dizer uma coisa dessa. Vamos combinar. Você já fez alguma vez? Você sabe do que eu estou falando? Não, se você fez alguma vez e sabe do que eu estou falando, olha, dizer que não gosta e que é ruim, meu amigo, não foi sexo que você fez outra coisa, você comeu brócolis, você fez outra coisa, mas não foi sexo que você fez. Tive uma experiência ruim. Tá, você toma uma decisão quando uma experiência. Você teve uma experiência, né, sexual que foi ruim, que foi chata ou que foi traumática, pronto, então é isso o sexo. Ou seja, que trauma é justamente isso, né? Trauma você toma como homogêneo aquilo que às vezes não é.
Você toma como universal aquilo que é particular, isso é trauma. Toda vez que meu pai erguia a mão, vai ser para bater em mim, porque você está traumatizado. Percebe? E às vezes teu pai te bateu 2, 3 vezes, mas aquilo te traumatizou. Então, assim, teríamos muita coisa para falar e eu não cheguei onde eu queria ainda, mas deixa eu só ver aqui. Que mais que eu tinha perdido? Medo de morrer e angústia, neurose é frescura. Então, é um jeito de explicar. Camada 4, putz, teria que falar das camadas da personalidade do Olavo, não é isso que eu vou fazer agora. Buscar a cura para neurose, nós vamos falar disso. Tá cheio de neurose. Rapaz, olha, o Rosimara e Daniele tá lotado de neurótica. Das 10 pessoas que estão à sua volta, saiba, 9 são neuróticas. Mas justamente o que faltam as pessoas, humildade para reconhecer o que é errado. Sim, Rafaela, falta, claro que falta. Humildade porque a realidade, né, tem essa indelicadeza de não concordar comigo. Olha só que coisa, a realidade tem essa indelicadeza, ela não concorda comigo às vezes. E aí eu tenho que, enfim, me adequar a ela, né? Isso seria o mais humilde, isso seria correto, eu me adequar a ela. Felipe, Thiago, se sobrar algum tempo, poderia comentar quais são os pré-requisitos para uma atuação da bioiatria? Felipe, isso seria muito interessante, né? A minha área, bioiatria, mas, puxa, vou fazer uma outra live, tá? Num outro dia, para daí falar dos princípios da bioiatria, etc e tal. Agora, veja, a última parte da minha conversa, que a gente já foi longe aqui, eu quero já caminhar para a parte final. É a seguinte. Eu não falei que a origem da neurose, quer dizer, falei, mas eu não dei enfoque, né? A origem da neurose, portanto, é uma mentira que você conta e esquece, certo? Pela definição mesmo do Olavo de Carvalho. Uma mentira que você contou para si mesmo e que você esqueceu. Agora veja, o nome técnico para isso, ou freudiano para isso, é recalque, tá? Então não tem nada a ver com a Valesca popozuda. Recalque é o seguinte, você, então, teve uma má experiência, ou faltou amor na infância, ou se sentiu inseguro, ou tem desejo de poder, ou etc. As várias acepções das personalidades neuróticas, tá? Aconteceu isso com você, você sabe a origem, a causa daquilo, você se envergonha ou quer evitar aquilo a todo custo, você esconde de você mesmo, camufla, pronto. Começa a se criar a neurose. O nome desse ato, né, o camuflar, chama-se recalque. Okay? Então, quando você fala assim, que aquela pessoa é recalcada, você está querendo dizer assim, que tem lá algo da vida dela, algo da experiência dela no mundo, que provavelmente começou lá na infância. Sim, existe esse componente, não vai dar tempo de falar, mas a infância é mesmo muito importante no nosso desenvolvimento psíquico. Algo da infância dela foi jogado para debaixo do tapete, né? Foi evitado a qualquer custo. E isso chama-se recalque. E daí, certas expressões dela na vida adulta, que são recalcadas nesse sentido, são frutos de um esconderijo, né? de um camuflamento dela. Aqui, Sócrates e Santo Agostinho nos colocam no centro mesmo da realidade. Sim, com certeza. Obrigado por reforçar o assunto tão sério. Eu acho esse assunto, assim, é urgente esse assunto aqui, né? E aí, veja só, o que eu vou ter que fazer uma outra live para explicar, que eu não achei que ia demorar tanto falando aqui dos conceitos de neurose, peço desculpa para vocês, mas é que o assunto é realmente rico, né? Mas eu quero fazer uma outra live para falar de que, entre esses componentes da vida interior, existe aqui uma coisa que é da natureza humana, chamada animalidade. E a minha intenção era chegar ao final dessa live de hoje falando dos recalques que fazemos da nossa animalidade, dos nossos instintos. Porque isso para mim é importante. Falar do que fazemos com esses conteúdos da alma, que são conteúdos, entre aspas, animais, selvagens, e o que acontece quando esses conteúdos são recalcados e não são tratados na dimensão de toda a pessoalidade. Ou seja, aquelas coisas das quais nós temos mais vergonha de falar, temos medo, ou somos inseguros, ou assim, que jamais diríamos publicamente, que sentimos, que desejamos, que pretendemos, que gostamos, que fazemos de madrugada escondido de todo mundo. Essas coisas, o que acontece com a psique quando elas são escondidas de tal maneira que ficam recalcadas? Como é que a psique funciona? Eu só vou dar aqui falar uma coisinha que vai deixar vocês, quem sabe, com um gostinho para mais. Muitas das pessoas vão parar dentro da igreja. É isso que eu tenho para dizer. Ok? Muitas das pessoas vão lá dentro da igreja rezar, e louva,
diz o nome de Deus 37 vezes em 50 minutos, olha, tem algo aí, ok? Tem algo aí. Quando as pessoas procuram superestruturas que podem ser muito boas vistas de fora, mas que podem funcionar como modelos ou padrões de reforço de neurose e recalque de certos conteúdos. Pretendo falar sobre isso, então, numa próxima live. O Instagram que já está me dizendo que eu tenho que encerrar, porque encerra em 1 hora. Não deu tempo de falar tudo que eu queria, pessoal. Enfim, fica para uma próxima, então. E para o pessoal do Facebook, obrigado mesmo por vocês terem ficado aqui comigo, né, até esse horário. Nos vemos então numa próxima, tá? Prometo marcar uma outra live para continuar o assunto da neurose. Nós só começamos o assunto, tá? Só começamos mesmo, assim, a gente está aqui arranhando aqui os rudimentos da coisa. Por favor, não tome isso como uma aula definitiva sobre o assunto em hipótese alguma, tá? Não tenho essa pretensão, essa vaidade. É só mesmo uma reflexão inicial sobre ela. Prometo voltar a falar sobre isso em breve, quem sabe, tá? Obrigado. E até a próxima. Desculpa a quem não respondi pergunta, estava vindo de 2 lados, era muita gente ali. Mas enfim, depois eu dou uma lida aqui no que ficou no Facebook, qualquer coisa, respondo algumas por escrito. Obrigado. E outra coisa, o livro Por que Não Somos Felizes, meu segundo livro, que estava esgotado na editora, terá uma edição de e-book. Nós teremos um e-book, tá? Do Por que Não Somos Felizes. E ele vai sair muito em breve. Eu darei informações no meu Facebook, no site, no Instagram e tal. Então, muito em breve, a gente coloca lá para que você possa ter muito mais facilidade de acesso ao livro, tá? Que é um livro, enfim, bastante importante para esse assunto aqui que a gente tratou hoje, tá? Então, até a próxima e obrigado aí pela companhia. Tchau, tchau.